Você acredita que um ex-governador de bancos pode mudar o destino de uma nação em menos de 48 horas? Imagine o cheiro intenso de chá inglês misturado ao aroma de croissants recém-saídos do forno, enquanto um líder canadense chega a Londres para um encontro que pode redefinir alianças globais. O ex-governador do Banco do Canadá, agora primeiro-ministro, desembarca em Londres para apertar a mão do rei Carlos III e para dialogar com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. Em menos de 24 horas, ele também visita Paris, onde o presidente francês lhe oferece mais que um simples convite, a promessa de grupos de trabalho conjuntos em defesa e tecnologia. A pergunta que ecoa nos corredores dos palácios é: até onde o Canadá está disposto a ir para reduzir sua dependência dos Estados Unidos? Ao deixar a Torre Eiffel, ele já traz na bagagem acordos preliminares com a Bank of England, reforçando laços financeiros que há muito tempo estavam adormecidos. No entanto, a verdadeira reviravolta surge quando o primeiro-ministro menciona que o país não vai mais aceitar que um único aliado controle sua indústria de defesa. Ele cita o controverso contrato do F-35, sugerindo que Ottawa pode recusar a compra e buscar alternativas europeias. O que acontecerá com o projeto que vale bilhões de dólares? Enquanto o sol se põe sobre o rio Sena, a imprensa mundial publica a manchete explosiva: Canadá escolheu seu lado. O novo governo, liderado por um economista conhecido por transformar crises em oportunidades, declara que a política externa será um tabuleiro de xadrez, onde cada movimento visa proteger a soberania nacional. Mas a jogada final ainda está por vir. A decisão de cancelar ou renegociar o F-35 pode desencadear uma resposta firme de Washington, provocando uma nova onda de tarifas que ameaça setores vitais como agricultura, energia e automóveis. Será que o primeiro-ministro está preparado para enfrentar a tempestade que se aproxima? Resumo da parte anterior. Mark Carney, ex-governador do Banco do Canadá e depois do Banco da Inglaterra, surgiu como uma figura respeitada nos círculos financeiros globais, especializado em crises econômicas. Surpreendeu ao conquistar a primeira-ministra do país no início de 2025. Carney poderia ter seguido um caminho tecnocrático, mas optou por uma rota diplomática ainda mais ousada. Ele prometeu reformar a política externa do país, tratando as tensões com os vizinhos como um jogo de xadrez. Seu primeiro voo internacional não foi para Washington, mas para Paris e Londres, notícia que rapidamente dominou as manchetes globais. Enquanto a imprensa destacava a visita tradicional a Washington, Carney, lado a lado com o presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro britânico, enviou um sinal claro: novas alianças são possíveis num mundo multipolar, sem fechar a porta aos Estados Unidos. Mas por que Paris e Londres? Em Paris, Carney buscou fortalecer laços econômicos e estratégicos. Ele afirmou que não iria virar as costas para a União Europeia, mas precisava diversificar a economia canadense, atendendo a um clamor interno que critica a dependência excessiva do mercado norte-americano. Em Londres, reencontrou antigos colegas do Banco da Inglaterra e firmou acordos preliminares para aprofundar parcerias financeiras. Nas conversas parisienses, o tom foi mais diplomático. Macron sugeriu a criação de grupos de trabalho conjuntos para a cooperação em defesa e tecnologia, uma proposta que pode abalar a estrutura tradicional da aliança da OTAN. Ottawa, então, deixa aberto o caminho para projetos de tecnologia militar não apenas com Washington, mas também com nações europeias. Não vamos condenar o futuro da nossa indústria de defesa a um único país, declarou Carney, reforçando a busca por alternativas aos projetos norte-americanos. E agora? A dúvida paira no ar: o Canadá está realmente se afastando dos Estados Unidos ou apenas ampliando sua rede de aliados? Enquanto a opinião pública vibra com a perspectiva de menor dependência, o governo de Carney avança, preparando-se para enfrentar possíveis retaliações de Washington. O próximo movimento talvez redefina o equilíbrio de poder na América do Norte. Cliffhanger: quais serão as consequências reais desse novo jogo de alianças, e como isso afetará a segurança e a economia canadense nos próximos anos? A resposta pode mudar tudo. O cenário atual das relações entre Canadá e Estados Unidos está se confirmando como um dos mais complexos e desafiadores dos últimos 50 anos.
A decisão do primeiro-ministro Mark Carney de fortalecer laços com a Europa, enquanto navega por tensões com Washington, sinaliza uma nova era para Ottawa. Em um contexto de tarifas que afetam setores-chave, como agricultura, indústria automobilística e energia, Carney diz abertamente que o futuro da defesa do Canadá não ficará refém de um único país. No centro das atenções, o polêmico projeto dos aviões de combate F-35 e as alegações sobre um possível kill switch que poderiam comprometer a autonomia canadense chocam com a postura atual de Ottawa. Em uma atmosfera de crescente proteção comercial dos Estados Unidos e ameaças de sanções, Carney busca parceiros em projetos tecnológicos militares não só com Washington, mas também com potências europeias. E assim, à medida que as negociações avançam, surge uma nova dinâmica, a busca por autonomia militar. No entanto, o que isso implica para o futuro do Canadá e suas relações diplomáticas? A pressão da opinião pública canadense, que pede desvinculação do domínio econômico americano, traz Carney à tona, um líder que conhece profundamente as crises e a forma de transformá-las em oportunidades. Desde sua posse, ele deixou claro que o desgaste em relação aos Estados Unidos deve resultar em um novo caminho. Nesse ambiente tenso, as conversas sobre a possível anulação do contrato de 13 bilhões de dólares com os F-35 não são apenas barulho, elas adicionam uma camada de incerteza à já fragilizada relação. O que isso significa para a segurança nacional do Canadá, que ainda se vê presa às decisões de seus aliados, mas agora busca a liberdade para decidir seu próprio futuro? Enquanto isso, os preparativos para uma série de reuniões em Londres e Paris não apenas estabelecem novas parcerias, mas também acendem discussões sobre a estratégia de defesa nacional de Ottawa. O que pode vir a acontecer se as tensões se intensificarem e um confronto direto se tornar inevitável? É o início de um jogo de xadrez onde cada movimento pode alterar os rumos políticos e econômicos do continente. Com as sanções à espreita do lado americano, a pergunta que paira sobre todos é: a autonomia militar do Canadá será um passo ousado ou uma verdadeira declaração de guerra econômica? Prepare-se, pois a próxima jogada pode ser decisiva. A recente especulação sobre o cancelamento do projeto do caça F-35, que há tanto tempo representa uma parceria estratégica entre Canadá e Estados Unidos, está criando uma nova dinâmica de tensão entre Ottawa e Washington. O governo de Mark Carney manifestou a intenção de revisar a compra de 13 bilhões de dólares deste modelo, uma decisão que pode chocar os aliados americanos e reconfigurar as relações diplomáticas entre os dois países. O F-35, desenvolvido ao longo dos anos em colaboração com aliados da OTAN, é considerado um pilar essencial da estratégia de defesa dos Estados Unidos. No entanto, a possibilidade de o Canadá cancelar esse projeto, especialmente ao considerar alegações de um interruptor de desligamento que poderia comprometer o controle sobre os caças, alarmou as autoridades em Washington. Esses rumores indicam que os Estados Unidos poderiam desativar componentes críticos do F-35 via software, uma condição que os compradores internacionais precisavam aceitar para a aquisição. Há crescente preocupação no Canadá, ao se tratar de um projeto de bilhões de dólares, quem realmente controla essas aeronaves? O novo governo classificou essa questão sob o tema da segurança, argumentando que a possibilidade de os Estados Unidos desativarem os F-35 canadenses em situações de combate ou crise diplomática é um indicativo claro de que Ottawa deve ter voz ativa na sua própria defesa. Esse debate sobre o interruptor de desligamento fortalece o clamor do governo Carney em favor de um fortalecimento da indústria de defesa canadense, buscando reduzir a dependência de Washington. Mas não é só isso. As tarifas adicionais impostas pelos Estados Unidos após a reeleição de Trump parecem estar atacando o que sustenta a economia canadense. A situação é descrita por Ottawa como coerção, enquanto Washington usa a justificativa de políticas protetivas. Carney, ao afirmar que o povo canadense não precisa aceitar tais imposições, está acelerando os planos de diversificação para os mercados europeu e asiático. Durante encontros significativos com o presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro britânico, Carney surgiu com acordos preliminares sobre cooperação em energia e defesa. Embora se discuta a possibilidade de cancelar o projeto do F-35, há rumores de que por trás dessa decisão há planos para adotar plataformas de defesa de nova geração, originárias da Europa,
sinalizando um eixo emergente de alianças e interesses que pode mudar o jogo político na América do Norte. Mas o que realmente está por trás desse movimento audacioso? Como o Canadá, sob a liderança de Carney, está tentando redefinir sua posição no cenário global e o que isso pode significar para suas relações com os Estados Unidos? Um segredo que pode mudar o futuro da defesa canadense está sendo guardado nas salas silenciosas de Londres e Paris. Por que um ex-governador do Banco da Inglaterra escolheria, em sua primeira missão oficial, conversar com os líderes europeus em vez de enfrentar Washington? A resposta pode rivalizar com as maiores crises políticas da história recente. Na estreia desta história, vimos Mark Carney, ex-governador do Banco do Canadá e da Inglaterra, assumir o cargo de primeiro-ministro em 2025. Ele trocou promessas tecnocráticas por uma agenda de diplomacia ousada, visitando a capital francesa e a rainha britânica. Seu objetivo, reduzir a dependência dos Estados Unidos, que impôs tarifas severas após a era Trump. Carney encontrou o presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, mas evitou perguntas da imprensa. Um clima tenso pairava, como o cheiro metálico de um hangar frio, enquanto se discutiam acordos preliminares de energia e defesa, bem como a possível desistência do projeto de caça F-35, avaliado em 13 bilhões de dólares. O próximo capítulo começa lembrando o eco dos corredores de Buckingham, onde o rei Carlos III recebeu Carney com gravata vermelha e distintivo da Ordem do Canadá. O monarca elogiou a vitória recente do líder canadense, que jurou proteger a soberania nacional. Mas, na sombra, havia um plano ainda mais audacioso, contatos secretos com gigantes de defesa alemães e franceses, visando substituir o F-35 por plataformas de próxima geração vindas da Europa. Esses encontros sugerem que o Canadá não fecha completamente a porta para Washington. Embora a pressão americana possa intensificar-se. Por que os franceses recusaram a conferência de imprensa proposta pelos canadenses? O que acontece se o cancelamento do F-35 desencadear uma reação inesperada em Washington? As respostas ainda não foram reveladas, e o futuro das alianças globais pende sobre um fio. Após encontros com líderes europeus, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, encontrou-se com o rei Charles III em Londres. O rei, usando uma gravata vermelha e um broche da Ordem do Canadá, parabenizou Carney por sua recente vitória política. Este encontro marcado por cordialidade traz à tona as tensões crescentes entre Ottawa e Washington. Carney expressou nas redes sociais que o Canadá é privilegiado por ter um defensor decidido de sua soberania. Na próxima terça-feira, ele viajará para a costa ártica do país com a missão de reafirmar a segurança e a autonomia canadense. As tarifas impostas por Trump se tornaram um catalisador para o desafio de Ottawa aos Estados Unidos, onde as restrições ao aço e alumínio canadenses, junto com os impedimentos no setor automotivo e cotas agrícolas, foram vistas como insultos diretos à nação. Durante décadas, o Canadá se consolidou como um fornecedor estável para a economia americana, exportando tudo, desde petróleo e gás natural a produtos minerais e componentes tecnológicos. Agora, a nova abordagem protegida de Trump busca encurralar o Canadá, e Carney não hesita, isso é inaceitável. Buscaremos alternativas ao mercado americano. E assim, Ottawa respondeu rapidamente ao desafio. Começaram a surgir ideias audaciosas como redirecionar as exportações de energia para a Europa, firmar novos acordos comerciais com a União Europeia e o Reino Unido, e expandir as vendas de produtos petroquímicos para a Ásia. Essa movimentação foi suficiente para que a manchete "O Canadá escolheu seu lado" decoasse na mídia. Marcando a determinação do país em não estar atado apenas aos Estados Unidos, mas sim em ampliar suas fronteiras comerciais e políticas. Além de energia e comércio, Carney anunciou uma intenção de fortalecer a independência da política de defesa do Canadá, surpreendendo Washington em um aspecto significativo. Tradicionalmente, o Canadá tem participado de projetos de defesa conjunta com os Estados Unidos, um exemplo sendo o investimento considerável no programa do caça F-35. Contudo, uma questão crucial começou a permear o debate em Ottawa: a aeronave possui, ou não, um kill switch? Rumores sugerem que os Estados Unidos podem manter um software essencial que desativaria as funções do avião a qualquer momento se necessário.
Essa incerteza desafia a confiança e complica a relação entre os dois países, enquanto o Canadá se vê em uma encruzilhada decisiva. À medida que Carney avança em sua nova abordagem diplomática, o mundo observa: será que o Canadá realmente está se desvinculando de Washington? Como essa mudança impactará as relações entre os dois países e o cenário internacional? O clima está tenso, e os próximos passos de Ottawa poderão definir uma nova era para as relações canado-americanas. A disputa está apenas começando, e o futuro permanece envolto em incertezas. Uma dúvida inquietante ecoa nos corredores de Ottawa: o avião de caça F-13-5 tem um interruptor secreto que pode ser acionado por quem o vende? O rumor de um kill switch virou fogo cruzado nas discussões sobre o futuro do programa, alimentando o medo de que os nossos pilotos nunca sejam os verdadeiros mestres da máquina. Essa suspeita fez o Ministério da Defesa levantar a mão, perguntando: se estamos investindo bilhões, por que insistir num projeto que pode ser desligado a qualquer instante? O governo Carney respondeu que não avançará em um empreendimento crítico ao lado de um parceiro que ignora nossas preocupações de segurança. A ausência de uma negação clara dos Estados Unidos lançou um alerta vermelho: cancelar o F-13-5 poderia abalar a liderança da indústria de defesa americana. O que acontece quando o pilar da aliança se enfraquece? Enquanto o debate sobre o caça inflamava, as tarifas de aço e alumínio impiedosas tornavam cada exportação para o sul um fardo pesado como o chumbo. O rangido das fábricas canadenses se misturava ao som das máquinas que tinham que parar. Nas rodovias, caminhões de peças automotivas percorriam estradas em silêncio, sufocados por tarifas que apertavam o bolso das montadoras. No campo, agricultores olhavam o horizonte, sentindo o perfume de terra úmida, mas ouvindo o eco das acusações americanas de protecionismo. Carney, firme, declarou que a mesa de negociações seria aberta à Europa e à Ásia, e que o Canadá não cederia a pressões unilaterais. Será que essa mudança de rota pode realmente equilibrar o mapa comercial e retomar o controle? O último ato ocorre no Ártico, onde o gelo rende sob o vento cortante e o mar exala sal e medo. Washington tenta estender sua influência nas águas internacionais, enquanto Ottawa levanta a bandeira, proclamando soberania sobre territórios que o gelo ainda protege. O som das pás de helicóptero cortando a neblina ártica acompanha a voz de Carney, que promete defender a fronteira do norte a qualquer custo. Quando duas nações gigantes colidem por entre blocos de gelo, quem sairá vencedor dessa partida de xadrez global? Gancho. Você sabia que, enquanto o mundo assiste ao calor escaldante dos conflitos no Atlântico, uma nação está ao ponto de cortar os laços com o seu maior aliado histórico? O que acontece quando o primeiro-ministro de um país rico decide trocar o abraço apertado de Washington por um aperto de mão em Londres e Paris, desafiando tarifas, armamentos de alta tecnologia e pressões políticas? A resposta pode mudar o equilíbrio de poder na América do Norte e na Europa. Resumo da parte anterior: a disputa estratégica do Canadá sobre sua segurança no Ártico surgiu quando o derretimento das geleiras abriu novas rotas comerciais. Washington tentou expandir sua influência, tratando as águas como internacionais, enquanto Ottawa reagiu firme: este é território soberano nosso. O governo de Mark Carney passou a denunciar imposições dos Estados Unidos, temendo que projetos críticos, como os caças F-35, pudessem ser desativados por um suposto kill switch. Essa preocupação alimentou a busca por independência defensiva, mirando fornecedores europeus que prometiam tecnologia livre de controle americano. Narrativa completa: Mark Carney, antes governador do Banco do Canadá e depois do Banco da Inglaterra, chegou ao cargo de primeiro-ministro no início de 2025, surpreendendo ao vencer as urnas. Em vez da típica abordagem tecnocrática, ele optou por uma partida de xadrez diplomática. Sua primeira viagem oficial ao exterior não foi a Washington, mas duas capitais que simbolizam a história e o futuro da Aliança Ocidental, Paris e Londres. Nos corredores do Palácio do Eliseu, o som abafado dos passos ecoava sobre o mármore. Carney apertou firmemente a mão de Emmanuel Macron, que, em tom calmo, sugeriu a criação de grupos de trabalho conjunto em defesa e tecnologia. Precisamos de projetos que não possam ser desligados por um botão, advertiu o presidente francês, enquanto o perfume de café torrado preenchia a sala. Essa proposta poderia sacudir a estrutura tradicional da OTAN,
ao inserir a Europa como parceira estratégica ao lado dos Estados Unidos. Em Londres, o velho dourado dos corredores do Banco da Inglaterra recebeu Carney como um velho colega. O som metálico das moedas caindo no cofre e o leve cheiro de carvão nas chaminés lembravam suas décadas de política monetária. Lá, ele firmou acordos preliminares para aprofundar parcerias financeiras, visando diversificar a economia canadense longe da dependência americana. Não vamos fechar a porta ao sul, mas vamos abrir novas janelas ao oeste e ao norte, afirmou, enquanto a neblina londrina envolvia o majestoso Big Ben. A decisão de focar em Paris e Londres gerou manchetes globais que acusavam o Canadá de escolher um lado. A reação nos Estados Unidos foi imediata. Tarifas adicionais sobre automóveis, energia e produtos agrícolas foram anunciadas, como se Washington pretendesse forçar um retorno ao status quo. Carney, porém, respondeu com firmeza: não aceitaremos imposições unilaterais. Ele advertiu que uma guerra comercial poderia romper cadeias de suprimentos cruciais, desde o petróleo do Ártico até peças automotivas fabricadas nas fábricas de Ontário. Enquanto isso, o debate interno se intensificava. Partidos de oposição temiam que a ruptura com Washington levasse a uma recessão no curto prazo. Pesquisas de opinião, porém, mostravam que grande parte da população apoiava a busca por soberania econômica e militar. É arriscado, mas preferimos o risco à submissão, declarou Carney em seu discurso ao parlamento, sentindo o frio cortante dos ventos canadenses que escapavam pelas janelas. O caso do F-35 tornou-se o epicentro da controvérsia. O projeto, avaliado em 13 bilhões de dólares canadenses, tinha sido visto como pilar da defesa conjunto com a OTAN. Rumores de um kill switch, um software capaz de desativar os aviões a mando dos Estados Unidos, alimentaram o medo de que o Canadá perdesse controle sobre sua própria segurança. Carney propôs revisar o contrato, buscando alternativas europeias que oferecem autonomia total. Em Paris, representantes de Dassault e Airbus manifestaram interesse em adaptar suas plataformas ao clima rigoroso canadense, enquanto em Londres surgiram discussões sobre cooperação em motores de última geração. A narrativa se aprofundou ao revelar que, nos bastidores de Londres, Carney recebeu visitas confidenciais de executivos da defesa alemã e francesa, negociando possíveis acordos para novos caças de quinta geração. Essas tratativas sinalizavam que o Canadá não estava abandonando o Norte, mas sim redesenhando seu mapa de alianças. Vamos fortalecer nossa indústria de defesa aqui mesmo, prometeu, enquanto o som do relógio de Westminster marcava cada segundo que avançava. À medida que o inverno se aproximava, Carney viajou para a costa ártica canadense, onde o gelo rangia sob os pés e o ar gelado mordia a pele. Lá, ele reafirmou o compromisso de proteger a soberania nacional, citando a necessidade de controlar rotas comerciais emergentes e recursos naturais que antes estavam fora de alcance. O presidente dos Estados Unidos, ao observar estas movimentações, poderia sentir que o tabuleiro de xadrez estava mudando de posição. Cliffhanger final: se o Canadá cancelar o F-35 e firmar novos pactos com a Europa, qual será a reação de Washington? A tensão escalada levará a um novo tipo de confronto econômico, ou abrirá caminho para uma ordem multipolar onde o norte-americano e o europeu coexistirão como parceiros iguais. O futuro está prestes a ser escrito nas gélidas costas do Ártico. Ele chegou ao fim de uma jornada que começou nos corredores silenciosos dos bancos centrais. O ex-governador da instituição monetária do país, agora primeiro-ministro, desembarcou em Londres para encontrar o rei Carlos III e o primeiro-ministro britânico, enquanto em Paris aguardava o presidente Emmanuel Macron. O objetivo? Fortalecer laços com dois dos aliados mais próximos da nação, numa visita curta porém repleta de acordos. Mas será que essa mudança de estratégia pode realmente afastar o gigante do Sul? Depois de deixar o apito da Tate Modern, Carney recordou, como um eco distante, as manhãs em Ottawa, quando o cheiro de café forte misturava-se ao ruído dos caminhões carregando turbinas e peças de automóveis. Naquele flashback, a ansiedade dos produtores canadianos pulsava como um tambor, temendo perder o maior mercado do mundo. A oposição gritou que esse risco pode desencadear recessão imediata, enquanto as pesquisas mostravam que grande parte da população já dizia basta às imposições americanas. Mas o que acontece quando um país decide dizer não ao seu vizinho mais poderoso?
Agora, no coração de Londres, Carney recebeu a coroa e o broche da Ordem do Canadá, enquanto negociava acordos preliminares sobre energia e defesa. Ele revelou que, diante das tarifas que afetam setores de energia, agricultura e automobilismo, o projeto do avião de combate F-35, avaliado em 13 bilhões de dólares, está sob revisão. A suspeita de um interruptor de destruição pairava como sombra sobre a aliança, provocando discussões sobre a confiança dentro da OTAN. Enquanto o Reino Unido e a França ofereciam caminhos alternativos, Washington preparava respostas que poderiam custar bilhões em indenizações. Será que a decisão canadense vai redirecionar o futuro da segurança global, ou apenas acenderá mais chamas num tabuleiro já incendiado? Será que o maior aliado dos Estados Unidos está prestes a virar as costas? O som das bandeiras tremulando sobre o parlamento de Londres e o perfume de café parisiense dão o tom de uma jogada de xadrez geopolítica cujas peças podem mudar o futuro de todo o hemisfério. Mark Carney, ex-governador do Banco do Canadá e, depois, da Casa da Moeda Inglesa, chegou ao poder em 2025 com uma vitória inesperada. Em vez de seguir a tradicional visita a Washington, sua primeira missão ao exterior foi Paris e Londres, um gesto que ecoa como um grito de basta. O líder canadense contou que seu objetivo era diversificar a economia e a segurança enquanto os novos tarifas de Trump apertavam o peito dos exportadores de energia, automóveis e agroprodutos. Ao pisar nas salas de reunião de Emmanuel Macron, Carney ouviu o eco de promessas de projetos conjuntos em defesa e cibersegurança, enquanto o ar da capital francesa carregava o cheiro de tinta fresca nas paredes do Palácio do Eliseu. Em Londres, reencontrou antigos colegas do Banco da Inglaterra, assinando acordos preliminares que poderiam criar uma nova aliança financeira transatlântica. Mas o que realmente provocou o alvoroço foi o sussurro de que o Canadá poderia abandonar o programa de caça-foguetes F-35, um contrato de 13 bilhões de dólares que, se cancelado, custaria bilhões em indenizações e ativaria o temido kill switch, capaz de desativar sistemas críticos via software. A tensão se intensifica quando, nos bastidores, a soberania do Ártico surge como chama. O tal acende os olhos dos Estados Unidos sobre a região, a perspectiva de um kill switch que não se limite ao F-35. Mas abarque toda a cooperação militar, empurra o governo de Carney a medidas radicais. A balança entre compensações por tarifas e possíveis payoffs pelos Estados Unidos cria um duelo onde ambos podem se infligir prejuízos bilionários. No mercado global, o efeito dominó já se sente. Analistas alertam para uma perda de 1,7 trilhão de dólares nas bolsas americanas, enquanto investidores temem que a guerra comercial se alastre, arrastando México e China para um conflito ainda maior. A confiança dos investidores despenca, e as corridas de venda amplificam a volatilidade. A relação Canadá-Estados Unidos, até então menos tensa sob Trudeau, agora se vê catapultada a uma nova dimensão de desconfiança. Mas há mais. Em meio ao pós-Brexit, o Reino Unido corre para fechar acordos comerciais com o Norte, enquanto a França discute projetos de defesa que poderiam substituir a dependência americana. A União Europeia planeja ampliar a importação de gás natural liquefeito canadense, tentando reduzir a dependência russa. Assim, um novo corredor econômico se desenha, da América do Norte à Europa, passando por Londres e Paris, mas contornando Washington. A pergunta que paira no ar, como o vento gelado sobre o gelo ártico, é inevitável. O Canadá está realmente construindo um futuro independente ou apenas trocando um domínio por outro? Enquanto Carney se prepara para visitar a costa ártica, prometendo reafirmar a soberania nacional, o mundo espera para ver se o grande aliado se tornará parceiro da Europa ou permanecerá à sombra dos Estados Unidos. O próximo movimento pode redefinir alianças por décadas, e nada será como antes. Em meio a uma transformação significativa nas relações internacionais, uma nova ponte está sendo construída entre o continente americano e a Europa, através do Canadá. No entanto, essa conexão não se dirige a Washington, mas sim a Bruxelas e Londres. Surge a questão, será que a antiga amizade entre os Estados Unidos e o Canadá será substituída por uma nova aliança entre o Canadá e a Europa? O governo de Mark Carney parece estar pressionando os Estados Unidos, utilizando habilmente cartas como tarifas retaliatórias e voltando-se para os mercados europeus e asiáticos. A reação de Washington ainda é incerta.
Será que endurecerão ainda mais as tarifas ou farão concessões nas negociações? A disputa pela região do Ártico e as questões de defesa trarão os países a um ponto crítico. Ou será que os líderes encontrarão um meio-termo? Você consegue imaginar um Canadá emergindo da sombra da soberania americana e trilhando um novo caminho com a Europa e a Ásia? Ou esse movimento de Carney é apenas uma estratégia para fortalecer sua posição nas negociações? A controvérsia sobre o kill switch do projeto F-35 realmente abrirá portas para uma revolução na política de defesa canadense? O conflito comercial iniciado com as tarifas de Trump provocará uma rixa permanente na América do Norte? Ou será que uma solução será finalmente alcançada? Essas questões ressoam com intensidade e prometem desdobramentos intrigantes nos próximos dias. O cenário global está mudando rapidamente, e acompanhar esses eventos é fundamental para entender os novos rumos que se aproximam. A tensão é palpável. E os desfechos podem surpreender a todos nós. Fique atento, pois atualizações sobre esses eventos continuarão a surgir em breve.